Aleluia. Tem lugar aí na frente? Tem? Tem aí? Onde é que tem aí? Tem aí o pessoal do Chile. Ali, nossos irmãos com essa bandeira bonita. Vem aqui para frente, irmão. Vamos orar pelo Chile, Equador. Aleluia. Isso. Nós estamos aqui com os irmãos generais representando o Chile, o Equador, o Peru. Esteban, esse é su casa. E representando também a América, os Estados Unidos. Pedro, essa é sua casa. E nós queremos agradecer ao Senhor por todos os irmãos que Ele trouxe do Brasil para cá, nossos amigos, nossos companheiros de labuta, alguns filhos na fé. Nós queremos agradecer ao Senhor por você ter ouvido a voz de Deus nesses dias e ter passado por cima de todos os obstáculos que certamente se levantaram para você não estar aqui. Porque, irmãos, o nosso objetivo não é fazer mais uma conferência. Nosso objetivo não é correr atrás de incêndio. Amém? A gente corre o risco de correr atrás de incêndio a vida inteira e nunca dá uma incendiada na vida da gente. Então, nosso objetivo é que você não saia daqui somente pensando numa conferência, mas que você saia daqui em crise. Amém? Porque toda vez que Deus vai fazer alguma coisa, Ele sempre causava uma frustração na gente primeiro. Sempre que Deus vai trabalhar e fazer algo, Ele causa uma frustração primeiro, para corrigir o curso, para nos trazer de volta. Porque Ele faz a gente pensar. A gente tem um ditado aqui no ministério muito interessante. A gente é aquela... Sabe quando você vai tomar uma ducha quente e na ducha quente tem um pinguinho só de água gelada? Você já tomou uma ducha, uma chuveirada assim, daí cai um pingo de água gelada, você fica olhando, não sei saber de onde ele vem. Aquele pingo, o único pingo no meio daquela ducha quente é o suficiente para fazer você olhar para cima. E nós queremos ser esse pingo gelado na sua vida, irmão. Amém? Para fazer a gente pensar. Deus não é um Deus de massificação. Ele nunca foi um Deus de massificação. Por isso eu tenho muito cuidado com visões que massificam a geração. Deus, Ele sempre explorou as diferenças. Você olha para os discípulos de Jesus, tudo um diferente do outro. E porque é na diferença que está a beleza, a unidade. Os ossos são diferentes. Mas quando a palavra de Deus vem e alinha, a Bíblia diz que cada osso corre para o seu osso. Então ossos são diferentes. E essa é a beleza do corpo de Cristo, irmãos. Aleluia. Deus não tem compromisso com quem anda sozinho. Eu vou falar de novo. Deus não tem compromisso com quem anda sozinho. Deus só tem compromisso com a unidade. Quando Davi tomou a fortaleza de Jebus, Jerusalém, ele estabelece ali o seu trono na cidade de Deus. E ali ele junta todas as tribos de Israel. Até Davi as tribos estavam separadas. Mas essa não era a vontade de Deus, que eles vivessem separados. Isso é a vontade de Deus. Que a gente pode ser tribos separadas. Ou melhor, tribos, cada um tem a sua linguagem, tem a sua herança, mas a vontade de Deus é que a gente se torne um reino. Que essas tribos se tornem um reino. Foi isso que Davi fez, por isso que o Senhor vai levantar a tenda de Davi que está caída. Porque até Davi as tribos viviam separadas. Mas quando Davi estabelece o trono na fortaleza de Jebus, Jerusalém, dali de Davi então que começa o reino. E é isso que Deus quer nesses dias. Amém, querido? Abre sua Bíblia comigo no Salmo de número 90.
percebi aqui que está todo mundo pregando sobre salmo, eu também vou dar uma pregadinha. Eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Espírito de Deus. Salmo 90, verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábios. Volta-te para nós, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Alegra-nos, Senhor, por esses dias. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Os servos só vê a obra, mas os filhos conseguem ver a glória. Apareça as tuas obras aos teus servos e a glória sobre teus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Veja que ele não está dizendo que você não tem que fazer a obra. Ele está dizendo para o Senhor confirmar a obra. Mas ele diz que o servo ele só consegue enxergar a obra. O filho não, o filho está debaixo da glória. Olha como a igreja de Éfeso caiu. A decadência da igreja que Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 declaram. As 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Você vê que ela começa perdendo o amor. Agora você vê por que ela perde o amor. Apocalipse capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto, diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheça as tuas obras e o teu. Conheça as tuas obras e o teu. Alguém repete comigo? Conheça as tuas obras e o teu. O teu trabalho, o teu labor. Veja que ela fazia 2 coisas, a obra e o trabalho. O problema é que a igreja deixou de fazer a obra e está só no trabalho. E uma igreja que vive só no trabalho, ela perde o amor. Querido, Deus vai confirmar as tuas obras, não é o teu trabalho. O que Deus quer... Está batendo. O que Deus quer confirmar é a tua obra, não é o teu trabalho. Aleluia. Talvez depois dessa conferência, alguns de vocês vão ter que largar o trabalho. E fica só na obra. É possível viver com Deus e fazer o trabalho e não a obra. Marta fazia o trabalho, Maria fazia a obra. E ele disse: olha, Marta. Ele não disse que Marta deveria parar do que estava fazendo. Ele disse: Marta, você só está um pouco ansiosa. Você está atribulada com muitas coisas. E ele disse: isso vai encher aqui hoje, irmão.
Ele disse, você está perturbada com muitas coisas. Ele disse, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não é fruto do trabalho, é fruto do relacionamento. O trabalho é para alimentar o relacionamento, não o relacionamento para alimentar o trabalho. Eu não devo estar com Deus porque eu preciso trabalhar para Deus. Eu ando com Deus. Deus não me chamou para trabalhar para Ele. Se você ler Marcos capítulo 3, Ele chama os discípulos para estar com Ele, não para trabalhar para Ele. Para trabalhar, Deus já tem os anjos. Irmão, o teu propósito é maior do que o teu ministério. O dia que teu ministério for maior do que o teu propósito, o propósito vai trabalhar para o ministério e não o ministério para o propósito. Tem algumas pessoas que precisam perder o ministério para voltar para o propósito. Balaão tinha o ministério, a mula tinha o propósito, que era parar o ministério de Balaão. Por isso Deus está levantando algumas mulas para parar alguns ministérios e dizer para você: para tudo, por favor, volte atrás, por favor, volte à origem de todas as coisas, por favor, volte ao reino de Deus, volte à vida com Deus, volte ao zoe de Deus. Entendam que Deus está falando com você aqui nessa noite, já amanheceu, né? Nessa manhã. Queridos, cuidado, o propósito é maior do que o ministério. Olha o que o pastor Lapa falou aqui. Jesus tinha 12 anos, ele não tinha ministério, ele não tinha igreja, não tinha discípulo, mas já tinha um propósito: cuidar das coisas do seu pai. Deus não dá propósito para quem tem ministério, Ele dá ministério para quem tem propósito. Pega isso, irmãos. Pega isso. Eu fico feliz porque quando a gente recebe a palavra, o nosso espírito se alegra mesmo. O espírito. Vou ter que separar vocês dois aí. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você sabe que eu sonho com isso mesmo, né? No dia que não vai precisar mais fazer oferta. Quando acabar o culto. Quando acabar o culto, as pessoas: cadê a oferta? Já foi feito. Ah, mas eu não dei. Eu sonho com isso mesmo. Ninguém vai mais precisar fazer oferta. As pessoas vão dizer: qual é o seu propósito? Eu quero investir nele. Eu sonho com isso, irmãos. Eu tenho orado por isso. Eu tenho orado que Deus vai pegar as pessoas em casa de madrugada, nos empresários, vai pegar e ninguém mais vai precisar ter reunião para isso, reunião para aquilo, reunião, culto de prosperidade. Nós não vamos mais precisar, porque as pessoas vão ser convictas, porque elas vão acordar para o propósito. Nós podemos trabalhar para Deus sem a glória de Deus, queridos. E nós não podemos, agora nós podemos trabalhar para Deus sem a glória de Deus. Agora nós não podemos crescer em Deus sem a glória de Deus. Porque um homem de Deus, um filho de Deus, ele cresce de glória em glória, não de trabalho em trabalho. Trabalho é o resultado do caminhar com Deus. Se você ler Salmo 103, vem comigo, Salmo 103. Fica com a Bíblia na mão. Sintonize comigo seu espírito, por favor. Amém? Nós podemos rir, podemos brincar, podemos pular, podemos ofertar, mas fica aqui comigo. Salmo 103, versículo 7 diz assim: ó, ele fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés, que andava na glória, tinha os caminhos de Deus. Os filhos que fugiram da glória tinham só os feitos. Os filhos de Israel que fugiram da glória, eles só viam, mas eles não participavam. Quando chegou em Êxodo 19, que todo mundo subiu,
ficou perto do Sinai, e Deus disse: eu vou descer. E quando Deus desceu, o povo saiu correndo de medo, em Êxodo 20, e disse: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. Porque é assim mesmo que acontece, irmão. Uma geração que Deus está falando, ela morre mesmo. Por isso que nós precisamos restaurar a voz de Deus na igreja, para que haja morte mesmo, para que haja morte da vontade. Nós temos que morrer na nossa vontade. Nós precisamos voltar ao propósito divino, ao propósito celestial. Eu quero dizer para você que nos próximos anos a igreja do Senhor no Brasil, ela tem muito trabalho a fazer. Não, ela tem muita obra a fazer. Ela tem muita coisa a fazer. Talvez você vai ter que gastar menos tempo com estrutura e mais tempo com pessoas. Você vai ter que parar a sua agenda. Um dia Deus me falou: Luiz Hermínio, para tudo, cara. Eu não tenho uma agenda para você, eu tenho uma missão. Homens de Deus não vivem mais por agenda, eles vão viver por uma missão. A missão, ela vai ser maior do que a agenda. O propósito vai ser maior que o ministério. A essência vai ser maior que a estrutura. Nós estamos voltando para casa, irmãos. Estamos voltando ao entendimento original de todas as coisas. Eu não quero só ver o que Deus está fazendo. Eu não quero ver só o que Deus está fazendo. Um dia, esse mesmo homem que subiu para estar com Deus, depois ele desceu, arrumou a sua tenda fora do arraial. Mas ele conseguiu convencer a Deus que voltasse para o meio do povo. Deus fez uma tenda, o povo ficava tudo lá no arraial, só na porta da tenda, olhando para a glória de Deus que vinha sobre a tenda de Moisés. E Deus disse: vamos acabar com esse povo, vamos fazer um ministério só nós dois. Deus disse, Moisés disse: não, risca meu nome do teu livro, se o senhor quiser fazer isso. E Moisés prega para Deus, ele diz: te arrepende, Deus. Te arrepende do que tu disseste. Êxodo 31, depois você lê, está na Bíblia. Moisés diz: Deus, te arrepende do que tu disseste. E a Bíblia é categórica, ela diz: então Deus se arrependeu do que havia dito. Um homem conseguiu convencer a Deus. Quando Deus diz não, não é para você recuar, querido, é para você avançar. Ele conseguiu trazer Deus de volta para o meio do povo. Ele falou para Deus, ele conseguiu convencer a Deus: vamos voltar para o meio do povo. E esse mesmo homem pediu para ver a glória de Deus. Pediu para caminhar com Deus. Por isso que os filhos só viam os feitos, mas Moisés não. Moisés, ele via os caminhos. Aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo numa igreja, a igreja dos nossos dias, ela está mais fundamentada em promessas do que na visão celestial. E se não bastasse isso, tem muitos pregadores que estão dizendo para o povo: Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma vitória para você. Os nossos púlpitos estão recheados de palavras, de chavões como: pare de sofrer. Se é justamente o sofrimento que faz você acordar para a verdade. As pessoas não estão acordando para a verdade porque elas pararam de sofrer. Então agora Deus virou um grande Papai Noel, que está mais preocupado com a minha felicidade do que com a minha santidade. E Deus nem dormiu essa noite porque eu não consegui trocar de carro esse ano. Os nossos fundamentos, eles estão nas promessas. Nós precisamos crescer em paternidade, querido, porque essa é a visão original da Bíblia. Teve um tempo na vida de Abraão, que Abraão foi coordenado por promessas. Mas depois de um tempo, ele foi dirigido pela visão celestial. Duas coisas Deus prometeu a Abraão, você lembra? Ele disse: te darei a terra e a sua descendência. Te darei a terra e a sua descendência. A terra é a promessa, a descendência é a herança. A terra é a promessa, a descendência é a herança. Quem vive só da promessa, só corre atrás da terra, só corre atrás das coisas da terra. Quando Deus diz que deu a terra para o homem, Ele está dizendo que Ele deu a herança para você.
Então nós estamos indo para as cidades para conquistar as coisas da cidade e não a nossa herança na cidade. Ministérios estão indo para a cidade e abrindo templos e templos. Glória a Deus pelos templos. Não vou dar glória a Deus não. Abre mais uma igreja, abre mais uma igreja, abre mais uma igreja. Mas não conquistou nada na cidade. Recebeu a promessa, mas não pegou a herança. A herança daquela cidade é o povo daquela cidade. É as pessoas daquela cidade, é o governo daquela cidade. Não, mas vocês estão na tal cidade? Estão, a gente abriu uma igreja, tá. Essa igreja tem herança ou só tem promessa? Porque eu posso trabalhar só na promessa. Deus prometeu uma descendência a ele. Mas daí quando ele chegou na terra, ele primeiro correu atrás da promessa. Foi ou não foi? Ele correu atrás da promessa. Quando ele chega na promessa primeiro, o que acontece? O que ele tem lá na promessa? Tem o quê? Fome. E aí ele corre para o Egito. Quando ele vai para o Egito, ele mente. Quando ele sai do Egito, ele traz uma serva junto, Agar. E ele se deita com Agar. E agora, ele quer antecipar a herança. O problema é que quando nós corremos atrás da promessa, primeiro nós queremos antecipar a herança. Quando Deus mandar você para uma cidade, não vai olhando onde é que você pode se estabelecer ali. Vai atrás das pessoas daquela cidade. Vai atrás dos povos daquela cidade. Vai atrás das pessoas daquela cidade. Não vai atrás das coisas daquela cidade. Ame aquelas pessoas. Deus pode usar você para transformar tudo que você ama. Deus prometeu uma descendência e ele se antecipou deitando com Agar. Quem vive pela visão celestial, querido, as promessas o acompanharão. Você não tem que correr atrás da promessa, você tem que correr atrás da herança. E a promessa vai atrás de você. Oh, mas eu ganhei esse irmão, ganhei essa bênção para Jesus. Esse irmão não é uma bênção, ele é uma herança. A bênção é as coisas que Deus deu para você cuidar dele. Nós corremos atrás de promessas e perdemos a herança. Aleluia. Não corra atrás das promessas. As promessas elas têm que correr atrás de você. Você tem que correr atrás da herança, que são as pessoas. A sua herança são vidas, são nações. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém está entendendo isso? Se você amar o povo daquela terra, Deus vai te dar as coisas daquela terra. Você não tem que ir lá por causa das coisas. Nós temos que ir lá por causa da herança. A herança é maior do que a promessa. E Abraão entendeu isso. Por isso que ele habitava em tendas. Hebreus capítulo 11. Ah, meu Deus. Está batendo, não? Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim, ó, pela fé, pode abrir, irmão, pode abrir os dois. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa. Ele saiu para receber por herança e peregrinou na terra da promessa. O que ele fez na terra da promessa? Com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava algo superior, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Por isso que Abraão habitava em tendas na promessa, porque quando você entende a herança, a promessa você não precisa mais dela. Quando você entende a herança, cara, sua casa hoje é sua, amanhã não é. Seu carro hoje é seu, amanhã não é. Seu relógio hoje é seu, amanhã não é. Aleluia.
Não, deixa eu ler de novo isso aqui, cara, é muito louco. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa. Mas ele não ia receber só uma promessa, ele ia receber uma promessa e uma herança. Pela fé peregrinou na terra da promessa, e como em terra alheia, habitando em tendas. Mas era dele a terra. Mas ele disse: isso não é o importante é a herança. Estava com ele já a herança, Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele esperava algo superior lá, pá. Algo superior. Por isso, mano, não estamos presos a nada disso. Nós esperamos algo superior. A cidade que tem um fundamento, a nova Jerusalém que descerá do céu, diz a Bíblia. Nós esperamos a nova Jerusalém que descerá do céu. Se alguém recebeu uma revelação aí, me diz. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Como é que você vai receber a promessa se você não tem herança? Como é que você vai dar continuidade à promessa se você não tem filhos? Sabe por que o povo olhou para Samuel e disse: Samuel, nos dá um rei? Porque você é um cara legal, Samuel, mas seus filhos não. Nós não queremos seus filhos sobre nós. E aí agora você está diante de um cara que foi um dos maiores legisladores da Bíblia, sacerdotes e juízes da Bíblia, mas não gerou filhos. E por causa dele, porque ele não gerou filhos, ele negligenciou. Ou seja, ele foi melhor fora de casa do que na própria casa. O ministério dele foi um sucesso, mas o lar dele foi um fracasso. E o sucesso do ministério não substitui o fracasso no lar. E agora, o povo diz para ele: você é legal, mas seus filhos não. Nós queremos um rei que guerreie as nossas guerras, que saia na nossa frente na batalha. Aí agora, todo domingo, tem um rei na sua frente aqui, querendo, achando que, e você achando que ele tem que guerrear as suas guerras, você achando que ele tem que batalhar as suas batalhas. Não, querido, essa nunca foi a ideia de Deus. Eu aqui em cima e vocês tudo aí embaixo. A ideia original de Deus fosse que todos me conhecessem, desde o maior até o menor. A ideia original de Deus é que todos fossem sacerdotes e reis, todos fossem profetas, oxalá todos fossem profetas. A ideia de Deus. Então não prenda as pessoas em você, pastor. E aí, sabe, quando o povo pediu um rei, sabe o que Samuel falou? Deus falou para Samuel: Samuel, esse povo não rejeitou só você, rejeitou a mim. Ou seja, cada vez que uma liderança não produz, não gera filhos espirituais, para dar continuidade à promessa, para que a promessa continue, para que a herança continue, o povo vai pedir um rei. E por isso que está cheio de reis na nossa nação. E reis têm direitos. O Senhor disse: o rei tem direito. O rei, ele vai ter direito sobre as suas terras, vai ter direito sobre os seus filhos, vai ter direito sobre o seu lar. Os reis, você vai plantar e metade do que você colhe, você vai ter que dar para os reis. E por isso nós estamos cheios de reis nos púlpitos. E eles têm direito sobre nossa casa, sobre nossos filhos. Mas quando você resolve gerar filhos, você não precisa mais de um rei terreno, porque seus filhos vão dar continuidade ao que você começou. Eles vão andar na mesma expressão que você, com o mesmo coração que você, vão fazer a mesma coisa que você. Eles vão amar o que você ama, porque é terrível, irmão, você ter na sua equipe pessoas que não amam o que você ama. É terrível você ter um Joabe
que é um cara bom de trabalho, bom de serviço, mas não tem o mesmo coração, que mata seus filhos. É aquele que, quando Davi disse para ele, quando ele foi lutar com seu filho Absalão, Davi pediu: não mate meu filho, traga ele de volta. Se você tem na sua equipe alguém que está matando seus filhos, tire de lá. Porque é Joabe, se você não matar agora, você vai ter que matar no final da sua carreira. Na sua equipe só pode ter gente que tem o mesmo coração que você. E não se preocupe se eles tiverem mais habilidade que você, não tem problema. Eles só precisam ter o mesmo coração. O coração de saber que aquele cara mesmo que fez errado, que traiu, que enganou, que mentiu, mas ele ainda é filho. E ele pode voltar e pode consertar. Eu fico com a palavra que o Lapa pregou aqui hoje. O pessoal estava dizendo aqui, Lapa, que não vai mais chamar você para conversar. Quando eles for tiver que conversar contigo, vai chamar você para pregar. Vamos esperar o Lapa dar uma pregadinha. No meio da pregação a gente conversa. Que coisa tremenda isso. Busque algo superior, querido. Tenha a terra e a sua descendência. Abraão tira os olhos de Sara, tira os olhos da terra e coloca em algo superior. Quando você coloca a sua vida em algo superior, você não vive mais de promessa, você vive de uma visão celestial. Aleluia. Tem crente hoje que quando Deus disse para José, você lembra quando Deus disse para José: José, pega um menino e foge para o Egito? Não tem? Deus não falou isso? Tem crente hoje que não fugiria, ele dizia: está amarrado, ninguém toca no ungido do Senhor. O ungido do Senhor não passa guerra, não passa luta. Não, irmão, é o ungido que passa. E ele só passa porque é ungido. Não vai nessa não, que o ungido do Senhor, ele não passa guerra. Não, se você é ungido, é você que passa. Amém? Por isso que é anticristo. É anti o Messias. Messias vem de ungido, Cristo vem de ungido. Não é anti-Jesus, é anti-Cristo. É anti a unção, é anti a glória. Se você está vivendo em glória, se prepara. É você mesmo que vai passar guerra, irmão. É você mesmo. Só que nós traduzimos errado. Nós fizemos campanha nas igrejas para parar de sofrer. E aí, porque paramos de sofrer, paramos de discernir o que é unção e o que não é. E aí corremos atrás do bem-estar. O bem-estar, irmão, se tiver que acontecer na sua vida, ele vai achar você, fique tranquilo. Se as coisas tiverem que acontecer na sua vida, elas vão te encontrar, porque elas vão encontrar todo mundo que está correndo atrás da sua herança e não da sua promessa. Aleluia! Nós não vivemos de promessa, mas de visão celestial. Pessoas que vivem só de promessa, elas se apegam àquilo que Deus dá. Por isso que você vê pessoas que elas, depois que recebem, elas caem. Porque elas viviam só de promessas, elas não tinham uma herança no coração. Abraão aprendeu que ele teve que liberar Ismael, a promessa, para que Isaac, a herança, voltasse para o lugar original. O que você faz fora da herança é obra da carne. Se o que você está fazendo não envolve vidas, é obra da carne. Se o que você está fazendo não envolve lágrimas, não envolve vidas, não envolve recursos, não envolve renúncia, então é obra da carne. Toda obra que não passa pela cruz é obra da carne. Se nós tirarmos a mensagem da promessa da igreja brasileira hoje, o que ela tem para oferecer? Eu conheço músicos que, se tirar a guitarra, o violão, o teclado da mão dele, ele não tem mais nada para oferecer. Eu conheço pregadores que, se tirar a câmera da televisão, se tirá-los da mídia, se tirá-los o microfone da mão, eles não têm mais nada para dar. Porque correm atrás da promessa e não da visão celestial, e não da herança celestial. Então, irmãos, essas coisas, habilidades não podem nos impressionar.
Não se impressione pelas habilidades das pessoas, se impressione pelo coração dela. Por isso Deus não pediu para você guardar a sua habilidade, Ele disse: guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Guarda o coração. A habilidade, hoje você tem uma, amanhã você ganha outra. A habilidade, você tem uma, amanhã você tem outra. A habilidade é assim. Não precisa guardar a sua habilidade. Você precisa guardar o seu coração, porque é dele que saem as suas habilidades. Nessa geração, Deus está procurando corações. Homens que resolveram comer pão e beber água na casa de Obadias, porque resistiram a sentar à mesa de Jezabel. Homens que decidiram comer pão e água na casa de Obadias, porque não sentaram-se à mesa de Jezabel. Eu vou dizer de novo: homens que decidiram comer pão e água na mesa de Obadias, escondidos, comendo pão e água escondidos, porque não sentaram na mesa de Jezabel. E esses homens correm risco de vida. Esses homens, as mensagens deles perturbam a nação. E eles não são chamados para grandes conferências, porque eles, aonde entra o reino, o império cai por terra. Aonde entra o reino, o império cai por terra. Aonde entra o reino, o império cai por terra. Aonde entra a herança, a promessa é só mais uma pregação. Aonde entra a herança, a promessa é só mais uma pregação. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Paulo não firmou seu propósito em promessas, mas em uma visão celestial. Por isso ele suportava as afrontas sem se ofender. Irmão, eu vejo pastores entrando em dívidas só para mostrar que tem, só para mostrar que tem promessas. Eu quero dizer para você, me perdoe os compositores desta nação, mas eu não tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da herança. A promessa, se ela me quiser, ela vai vir atrás de mim, vai me encontrar. Nós temos a marca da herança, fomos circuncidados no coração. Fomos circuncidados no coração. Circuncidados no coração. A minha marca é a circuncisão no coração. Cuidado com as composições, irmãos, que trabalham para o bem-estar. Chegou a hora de nós cantarmos na vertical. Chega de cantar sobre os nossos sofrimentos. Chega de cantar sobre as nossas dificuldades. Chega de cantar sobre nós. Nós temos que cantar na vertical, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Todas as coisas. Se tu andas na visão celestial, a sua caverna de Adulão vai se transformar num grande exército. Se tu andas na visão celestial, a tua caverna com aqueles rejeitados vai se tornar num grande exército. Se tu anda numa visão celestial, a cadeia onde foste preso vai se transformar num útero espiritual, um lugar de revelação. Não andes com alguém por aquilo que ele tem nas mãos. Não andes com alguém por aquilo que ele tem nas mãos.
Cadê os profetas da prosperidade que vão profetizar para os pobres ficarem ricos? E não vão profetizar para os ricos para aumentar os seus tesouros. Aonde estão os profetas da prosperidade? Vamos restaurar a prosperidade? Vamos. Mas vamos começar pelos pobres. Vamos nos desempregados e dizer: Senhor, abra portas para ele. Vamos aos desamparados e dizer: Deus, aumenta a farinha da panela e aumenta o azeite da botija. Se eu sou um profeta de prosperidade, por que Deus não me manda na casa do empresário, me manda na casa da viúva? Se eu sou um profeta de prosperidade, por que, Elias, você vai para a casa da viúva? E olha, cuidado, nos últimos dias eu estou levantando o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu vou dizer: a casa da viúva te espera, Elias. A casa do órfão te espera, Elias. Alguns de vocês vão ter que vender coisas que estão presas em você. Alguns de vocês vão ter que ir por Nordeste, dar dinheiro para cavar poços. Alguns de vocês vão ter que tirar um pouco de carros da garagem, que tem tantos lá que não cabem na sua garagem. Você tem que pagar uma garagem extra. Alguns de vocês vão ter que parar de dar $1.000, R$1.000 num tênis e investir no reino de Deus. Alguns de vocês vão ter que vender o som do carro, que custou R$15.000, e manter um missionário por 15 meses no Nordeste. É de restauração e avivamento. Como nós vamos viver um avivamento se nós não voltarmos para ele? Volta-te para nós, Senhor. Alguém levante as suas mãos e grita, chora, pula, arrebenta o seu coração, rasgue o seu coração nessa manhã gloriosa. Alguns de vocês vão ter que juntar os ouros que está na sua caixinha de joia, porque isso na eternidade vai ser asfalto, irmão. Na eternidade vai ser asfalto. Eu não posso valorizar aquilo que eu vou pisar em cima. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Vem gemer aqui 10 minutos só. Só 10 minutos, depois nós continuamos a mensagem. Geme, 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 grita, chora. Jason, não edita isso não, amém? Estou correndo. Geme, 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 igreja. Chora, chora entre o alpendre e o altar. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando. Campo Grande, receba a glória de Deus. Rio de Janeiro, receba a glória de Deus. Para os meus pés, eu quero correr. Rio Grande do Sul, receba a glória. Suba no altar, gente, sobe aqui, tem lugar. O altar é para você.
Isso não é a tua promessa, é a tua herança. Eu quero sentir. Geme, igreja, geme, 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 geme. Venha, 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 venha. Prepara os meus pés. Direção do alvo. Prepara o meu coração. Eu quero sentir as coisas lá do alto. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Precisamos de escritores ungidos, cheios, cheios da glória. Eu estou correndo. Eu ministro essa graça, Eunice. Grito na sua alma, um grito no seu espírito. Gemer das vidas. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu te abençoo, eu te libero para as nações, eu te libero para esse país, em nome de Jesus. Aos teus pés, eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Ah, meu Deus. Receba a glória, receba fogo de Deus, receba a unção do Espírito Santo. Pastor Bertelli está recebendo uma direção dizendo que o que está acontecendo aqui são as parteiras trazendo os Moisés para fora, os libertadores que vai tirar o povo de Deus do Egito em nome de Jesus Cristo. As parteiras estão aqui. As parteiras estão aqui. La barra 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 basoria la mandoro via soria la mandara la la mandoro la via soria la. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando
minha prioridade. Tu és a minha prioridade. Tu és a minha prioridade. Ninguém é maior do que você, Jesus. Ninguém é maior do que você. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Santo Deus de Israel, soberano e eterno, magnífico, Senhor de toda glória, que caia o glamour apostólico dessa nação, que caia todo o glamour apostólico desta nação, que caia agora todo o engano profético desta nação, que caia toda a soberba pastoral desta nação, que caia agora todo o engano do ensino desta nação, que caia toda a grandeza evangelística desta nação, e voltemos ao Senhor, e voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. Que caia, Senhor, o glamour da Colômbia, que caia o glamour da América, que caia o glamour da América Latina, que caia todo o glamour apostólico, que fique somente a tua glória, que fique somente a tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a América Latina seja tocada pela tua glória, que o Equador corra para ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos vida sobre o Chile. Chile, o Senhor Jesus é o teu Deus, Chile. O Senhor Jesus é o teu Deus, Chile. Corra para Jesus, Chile. Corra. Corra para Jesus, Chile. Corra para Jesus, Chile. Corra para Jesus, Chile. Estenda sua mão sobre o Chile. Oh, aleluia. Chile, se renda a Jesus Cristo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Senta aí, senta no chão, na cadeira, senta, não precisa mais voltar para o lugar não, senta aí. Senta onde você está. Aqui tá bom. Fica sentadinho aí. Seu lugar é a herança, não é a promessa. Quem vive do altar, come do altar. Quem tem altar não precisa de púlpito. Só corre atrás de púlpito quem não tem altar.
Paulo em Atos 26, 19, ele está diante do rei Agripa, testificando diante de um rei. Paulo, o rei Agripa perguntava: Paulo, que visão é essa que Deus te deu? Cadeias e perseguições. Agripa tinha o trono, mas Paulo tinha cadeias e perseguições. Mas quem estava no governo ali naquela conversa, quem estava no governo ali naquela conversa, não era Agripa, era Paulo. Paulo tinha cadeias e perseguições. O rei Agripa tinha o trono, mas quem realmente tinha autoridade naquela conversa, irmãos? Quem tem autoridade, querido, não é quem construiu um trono nessa terra para si. Eu sou rei, sim, eu sou rei e sacerdote, como disse Vitor Avilés ontem. Mas eu sento com ele no trono dele, assim como que ele se assentou no trono do pai dele, que é o meu pai também. Ele disse: se você vencer, Márcio, você vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu pai no seu trono. Deus não vai dar, ele não vai construir outro trono. Já tem um trono só. Nós não precisamos de outro trono. Nós precisamos de reis que governam no governo do Espírito, mas não precisamos de outro trono. Manifestação sem autoridade não funciona, querido. Aleluia. Manifestação sem autoridade não funciona. Um dia, em 1 Samuel capítulo 4, Ofni e Finéias saem à guerra com os filisteus, e eles mandam buscar a arca. Ele diz: vai lá e pega a arca. E eles trouxeram a arca para o meio da batalha, pilo para o meio da batalha, e houve um grande barulho, a terra tremeu. Aleluia. Mas um filisteu, um amarelinho filisteu, gritou assim: não vamos ter medo deles não, porque é só barulho, Deus não está mais com eles. E aquele dia eles perderam a batalha. Ofni e Finéias foram mortos. Eli morreu no mesmo dia. Mas quem é que perdeu a autoridade? Foi a arca de Deus? Não, porque no capítulo 5 de 1 Samuel, a arca é colocada dentro do templo de Dagon, e Dagon caiu. Os braços de Dagon caíram, a cabeça de Dagon caiu. Porque a arca nunca vai perder o seu poder, mas quem carrega ela pode perder sim. O problema do poder não está, o problema da autoridade não estava na arca, estava em quem estava carregando ela. Não vai para a batalha, não adianta você levar o seu ministério para a batalha, não adianta você levar o seu título para a batalha. Você tem que levar a arca, mas você tem que ter ela em você. A vida, o zoe de Deus na sua vida. Israel perdeu a autoridade, não foi a arca que perdeu a autoridade. A igreja, escute, a igreja, ela perdeu a autoridade. As pessoas fazem chacotas da igreja, na televisão, nas revistas. Mas eu quero ver fazer chacotas com quem anda no reino de Deus. Por quê? Porque, irmão, qual é a diferença? Porque nós vamos revidar? Não. Nós não vamos para a televisão no outro dia desconstruir o que foi falado da gente. Porque quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Nós vamos se arrepender e vamos dizer: Deus, nós nos arrependemos pela igreja brasileira, nós nos arrependemos pela igreja latina. O apostólico, irmão, foi corrompido na América Latina. O apostólico foi corrompido na América, foi corrompido. Mas eu quero dizer que existe o verdadeiro apostólico. Existe o verdadeiro apostólico que não vai dizer para você: beija aqui no meu anel e me dá o dízimo. Existe o verdadeiro apostólico que está chorando e gemendo para que a igreja volte para o lugar dela. Existe homens simples que nada tem por preciosa a sua vida. Existem mulheres simples nessa nação. A noiva, irmãos, ela se perdeu, mas ela é do noivo.
E nós temos que buscar esse resgate. A noiva vai voltar a se alegrar com o noivo. Nós vamos voltar a nos alegrar com ele. Você crê nisso? Eu também creio, querido, com todo o meu coração. É por isso que eu prego desse jeito. A decadência da igreja, ela não é o resultado final. Jesus não vai vir buscar a igreja de Maca. Ele não vai parar com o SAMU ali na porta e vai pegar 2 anjos fortes, vai dizer: põe a minha igreja na maca, respiração boca a boca, porque ela está morrendo. Não. Ele vem buscar uma noiva santa, gloriosa, que está se ataviando com atos de justiça. Eu vou te falar uma coisa. Por que Deus não faz juízo no mundo? Porque a igreja não faz justiça na terra. Se a igreja fizer justiça, o que fica fora da justiça é juízo. Se a igreja praticar justiça, quem não praticar justiça, por que Ananias e Safira morreram quando trouxeram a oferta no altar? Você já viu alguém morrer trazendo oferta? Cuidado, é perigoso quando você vem aqui na frente. Por que Ananias e Safira morreram quando trouxeram a oferta? Porque antes deles tinha passado um homem chamado Barnabé, que vendeu uma herança e trouxe tudo aos pés dos apóstolos, não nos bolsos, nos pés. Porque os apóstolos, eles tinham a obrigação de pegar aquele recurso e repartir, dar aos pobres, dar aos necessitados, dar às viúvas. E por isso não havia necessidade alguma entre eles. Sabe quando que não vai haver necessidade alguma entre nós? Quando nós tivermos apóstolos genuínos. Mas antes Barnabé passou, e Barnabé, ele elevou o nível de renúncia. Quando você anda num lugar, numa geração que alguém eleva o nível de renúncia, o que fica por baixo é palha, irmão. É palha. Aleluia. A Bíblia diz que Noé condenou o mundo porque ele foi um apregoeiro de justiça. Quando você pratica justiça, quando você faz o que é certo, você condena o que está errado perto de você. Sem criticá-lo, sem condená-lo, só praticando o que é certo, você está condenando o que está errado. Por que Noé condenou o mundo? Porque ele foi um apregoeiro de justiça. Quando eu prego justiça, o que não estiver dentro dessa justiça é juízo. Eu nunca entendi por que Noé condena o mundo. Se Deus não me dá o poder nem de julgar, quem dirá de condenar? Mas a Bíblia diz: Noé condenou o mundo porque ele foi um apregoeiro de justiça. Quando você prega justiça, o que não estiver perto de justiça é juízo. Deixa eu dar um exemplo para você. Bebeto, ele é um professor, vamos dizer assim. Então o Bebeto dá uma tarefa para todos nós fazermos, uma prova. Todos nós vamos fazer a prova e todos nós tiremos 0. E aí a gente desesperadamente corre para o Bebeto e diz: Bebeto, dá outra chance para a gente, cara, a gente tirou 0. E o Bebeto, como professor, vai dizer: cara, eu até gostaria, mas eu não posso dar outra chance porque o Juscelio tirou 10. Quem é que condenou a turma? Foi o professor ou foi o aluno que tirou 10? Deus não quer que você seja um professor, Ele só quer que você seja um bom aluno, que tire 10. Você vai condenar tudo que está perto de você, que não pratica justiça. Por isso que é muito comum você ver um homem de Deus num lugar e tudo que está perto dele começa a cair, se as pessoas não andarem no mesmo lugar que ele. Pastor, então o que eu vou fazer lá na minha igreja? Eleve o nível de justiça. Você não vai mais precisar de regras. Se você elevar o nível de justiça, você não vai mais precisar de regras, porque o ímpio não permanece na congregação do justo. Quando você praticar a justiça, todo mundo vai querer praticar a justiça. Todo mundo vai olhar para você como modelo, vai dizer: cara, eu quero viver isso.
Deus não quer que você seja um bom professor. Não precisa ser bom professor. O problema é que nossos púlpitos estão recheados de professores que não são bons alunos. São bons professores para os outros, são radicais com os outros, mas são tolerantes consigo. Você tem que ser radical consigo e tolerante com os outros. Você tem que traçar metas, é para você, não é para os seus filhos na fé. Porque seus filhos vendo você fazer, eles vão querer fazer também. Não coloque fardos nos outros que você não carrega. Não carregue peso de glória nos outros que você mesmo não carrega. Não cobre dos outros o que você não faz. A igreja, irmãos, ela não começou assim nessa decadência, mas ela está saindo. Eu sinto o cheiro de avivamento. Eu sinto cheiro de avivamento. Eu sinto cheiro de óleo, como disse, foi o Rafael que falou isso, que óleo velho cheira mal. Eu sinto o cheiro de um óleo novo, um odre. Agora, um vinho novo precisa de um odre novo, ele precisa de uma nova estrutura. Não adianta você querer pegar essas mensagens e querer pregar na religião. Não adianta, você vai precisar de uma nova estrutura. Porque onde entra o reino, a religião cai. A igreja, ela começou com um grupo de homens tementes, irmãos. Homens que apanhavam por amor a Cristo e mostravam as suas marcas. E diziam: olha, eu levei 5 chibatadas. E você? Eu levei 10. E eu ganhei. Eu ganhei mais chibatadas que você. Aleluia, eu sou mais digno. Ela começou com homens assim, mas daí ela foi para Roma. E em Roma ela virou uma religião. E aí ela entrou na Grécia ela virou uma filosofia. A maioria da nossa teologia sistemática foi feita por filósofos, irmãos. Uma mente grega, sistematizada. Então ela, de um grupo de homens tementes, ela foi para Roma, virou religião. Ela foi para a Grécia, virou filosofia. Ela tocou toda a Europa e virou uma cultura. E ela desceu à América e virou um negócio. E hoje ela é mais vista como negócio do que... Eu estou com saudade dos homens tementes que eles sofriam e diziam: cara, eu sofri por amor a Cristo. Eu combati o bom combate. Jesus está varrendo as nossas igrejas, irmãos. Ele está limpando a casa. Ele está limpando a restauração da noiva. Ele está restaurando a sua noiva. Deixa eu terminar com isso. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 7. Não tem Bíblia? Vocês não são crentes não, né? Graças a Deus. Então tem uma carta viva aí dentro. E é muito bom isso. Se você não é uma letra viva, não adianta carregar uma... Se você não é uma carta viva, não adianta carregar uma letra morta. Jeremias capítulo 7. Deixa eu só dar essa palavra para você, capítulo 7 de Jeremias. Versículo 32 diz assim: portanto, vem dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança. Enterrarão os mortos em Tofete, por falta de lugar para os enterrar.
Os cadáveres deste povo servirão de pastos às aves do céu e os animais da terra, e ninguém os espantará. Farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, pois a terra se tornará em desolação. Sabe quando é que você sabe que o mundo está vivendo num juízo de Deus? Quando a noiva perdeu a alegria. Toda vez que Deus fala que vai trazer juízo, Ele diz: e eu tirarei a alegria da noiva e a alegria do noivo, a voz do noivo e a voz da noiva. Cessará. Se você ler depois, der mais um pulinho, Jeremias 16, eu vou ler para você, versículo 9, diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando Ele traz juízo, a noiva perde a sua alegria. Sabe por que ela perde a sua alegria? Porque o noivo já não fala mais. O sinal de juízo é que Deus vai tirar a alegria da noiva. O sinal que de uma terra está debaixo do juízo é que a noiva está calada e o noivo está calado. E infelizmente, irmãos, nós vivemos numa sociedade desprovida de virtude. Sociedade carente de virtude, que perdeu os valores bíblicos de família, de educação, de governo, de liderança. Uma sociedade que perdeu o céu de vista. E a igreja entrou nessa decadência, mas eu não vou terminar assim para baixo, não, eu vou terminar para cima. Mas Ele está restaurando a sua noiva. Ele está restaurando a sua noiva. E se você ler Jeremias 33, quando ele diz que vai restaurar a sua noiva, no capítulo 7 de Jeremias 33, no capítulo 3, primeiro ele diz assim: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí no versículo 7 ele diz assim: purificá-los-ei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia contra mim. Esta cidade me servirá de nome de alegria. Voltou. E de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que Ele faz. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar do qual dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, a voz dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor. E dizeis: dai graças ao Senhor dos Exércitos, pois bom é o Senhor e o seu amor dura para sempre. Pois restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Quando é que você sabe que Ele está restaurando também? Quando a voz de alegria da noiva, ela volta. Quando a voz do noivo, ela volta. Quando o noivo continua falando e a noiva continua se alegrando. Eu sinto o cheiro de avivamento, irmão. E eu não sou louco de achar que avivamento vem só aqui. Eu não sou louco disso, porque essa geração, Deus não fechou monopólio com ninguém. Ninguém mais vai dizer é meu. Ninguém vai dizer vem para cá porque Deus está aqui. Não, nós vamos dizer: deixa que eu vou aí, Deus está aí também, eu vou ativar vocês. Deixa eu ir na nação de vocês porque Deus está aí. Deixa eu ir na cidade de vocês porque Deus está aí. Nós não vamos usar do avivamento para encher nossas cadeiras. Nós vamos transformar cidades, gerações inteiras serão transformadas. Empresários, enquanto o que você viu aqui hoje, pessoas dando ofertas, isso é assustador, né? Porque a gente quase não vive isso. A gente nunca vive isso, nunca viveu. Mas eu quero dizer que enquanto você estiver pregando, pessoas vão levantar a mão no meio do culto e vão dizer assim: pastor, eu quero dar minha fazenda para fazer uma obra missionária, para fazer uma base de missões. O outro vai dizer assim: ó, pastor, sabe aquele meu avião? Eu quero dar o avião e o piloto
para carregar você para lá e para cá, e daqui para lá e de lá para cá. O outro vai dizer: pastor, eu tenho um prédio inteiro, tem 10 apartamentos, eu quero dar para o senhor fazer uma casa de recuperação. Escuta só, essas pessoas vão começar a correr para a igreja, irmãos. Mas para isso o noivo precisa voltar a falar na igreja, e a noiva precisa voltar a estar alegre. Nós precisamos voltar a ter prazer quando somos açoitados, injuriados por causa do meu nome, diz o Senhor. Bem-aventurados sois, porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós. Nós declaramos, irmãos, isso, que os filhos de Deus vão crescer na glória de Deus. Coisas assustadoras, escreve isso, porque aí você vai viver isso. Coisas assustadoras vão acontecer na sua igreja. Aquele vizinho que joga pedra por causa do som, escuta, ele vai entrar aos gritos na igreja. Escuta só, mas você precisa parar de amaldiçoar ele. Você precisa amá-lo. As pessoas que atacaram você na cidade, elas vão vir pedir perdão a você. Por favor, seja um homem de reino naquele lugar. Invista tudo que você tiver. Muitas pessoas têm pregado contra o dízimo, e eu acho que elas têm um pouco de razão, porque nós não devemos ser dizimistas mesmo nessa geração. Nessa geração nós somos tudimistas. Nós vamos dar além do normal, nós vamos fazer além da nossa capacidade, nós vamos dar mais do que nós temos. Vai ser uma coisa louca. A sua justiça vai sobressair dos fariseus. Os fariseus vão fazer por regras, mas você não vai fazer por regra, você vai fazer por propósito. Entenda isso, querido. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Eu quero deixar essa vida de Deus para o seu espírito nessa noite. Chegou a hora dos sacerdotes fazerem isso, chorar entre o alpendre e o altar. Sabe por que os 24 anciões tiram a coroa da cabeça quando eles veem o trono? Porque eles são anciões. Anciões são homens e mulheres maduros, irmãos. São pessoas maduras que não querem mais coroa na cabeça. Quem quer coroa tendo a glória inteira? Quem quer título tendo tudo? Hein? Quem quer carro do ano se pode ser transladado? Pastor que blasfeme. Não, irmãos, eu creio nisso e eu quero viver isso. Eu tenho pedido para Deus: não me tire da terra enquanto eu não viver o que Filipe viveu. Eu quero correr do lado da carroça, Senhor. Eu quero correr do lado da carroça, porque eu sei que eu só compro a passagem de ida. A volta é o Senhor que me traz. Eu quero ser sim transladado. Eu tenho pedido isso para Deus, de estar num lugar pregando e acordar no outro. Eu sei que isso soa aos ouvidos dos crentes normais como uma blasfêmia. Eu creio que isso soa aos ouvidos. Eu sonho, irmão, com isso. Alguns de vocês, escute o que vai acontecer, porque isso vai acontecer nos próximos dias na sua vida. Alguns de vocês vão chegar em casa, vão dizer para os amigos, para os pastores, para a sua equipe, vão dizer assim: por favor, alguém me joga na água. Eu quero viver o que Jonas viveu. Eu quero passar 3 dias no abismo. Eu preciso amar essa nação como Deus a ama. Eu preciso crer no que Deus acredita. Como que eu posso transformar uma coisa se eu não o amo? Eu só posso transformar aquilo que eu amo. Por isso Deus não vai fazer nada através de você sem fazer primeiro em você. Deus não pode fazer, Deus não pode. Quando ele pediu para Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Você tem que amar a Cristo mais do que qualquer coisa. Ele é a sua prioridade. Essa geração, irmãos, ela não vai correr atrás de pregadores. Não vai. Eu digo não.
Eu digo não aos fã-clubes de artistas. Eu digo não, que Deus vai cair, vai derrubar isso por terra, irmãos. Artistas. Eu vou dizer uma coisa, sabe por que tem artistas? Porque vocês não geraram filhos. Porque se você gerar filhos, teus filhos não vão se vender. Sabe por que tem reis dominando? Porque nós não geramos filhos. Irmão, blasfêmia, isso é uma blasfêmia. Artistas cobrando para pregar na igreja, cantando. Pessoas que foram curadas por Deus, foram libertas das drogas. Alguns foram perdoados de adultério, outros de fornicação. Jesus os amou e os libertou, e eles cobram para ir na igreja do Senhor. E chamam isso de avivamento. Não, irmão, esse espírito do inferno. Nós pisamos na cabeça desse demônio em nome de Jesus, que tem levado esses homens e essas mulheres ao vitupério, a vergonha, porque isso é vergonha para o corpo. É verdade. Esses dias eu conversava com um jovem, ele dizia: cara, mas sabe por que eu cobro? Porque eu já tomei muito calote. Tem muito pastor mau caráter aí que convida a gente e não paga nem a gasolina. Eu disse: então quer dizer que o caráter dos outros é que define o seu caráter. Se eu for no lugar, irmão, o cara não me der nem a gasolina, sabe o que eu faço? Eu dou meu iPad para ele, dou meu relógio para ele, dou um beijo nele. Porque ele não tem a revelação que eu tenho. Ele é um coitado. Eu já fui em lugares que acabei de pregar, me abandonaram. Eu tive que ir para o restaurante, tive que ir para o hotel e tive que pagar tudo e vir embora. Esqueceram de mim. E depois do outro dia ainda me ligaram: cara, esqueci de você, passa a sua conta que eu vou mandar uma ofertinha. Eu digo: ofertinha você dá para mendigo. Eu não sou um mendigo, cara, eu sou um rei, um sacerdote. Eu não fui aí por causa do seu dinheiro, não. Fica tranquilo, não preciso da sua oferta. Não, é que, rapaz, eu esqueci de você, acredita? Eu disse: cara, que acredito. Fico com pena das pessoas que estão lá nessa igreja. Agora, porque tem pastores assim, tem pregadores que vão nesses lugares, e por causa desses pastores estão estabelecendo regras, fazendo contrato, irmão. Contrato. Alguém põe isso no YouTube para mim, por favor. Está caindo por terra. Agora, por que tem gente fazendo isso? Porque não tem pregadores de justiça. Porque é difícil. Tem pastores que ainda preferem pagar artistas para encher suas igrejas do que pagar o preço. O cara dá 30 mil reais para um cara cantar uma noite na sua igreja, e tem pastor na equipe dele passando necessidade. Tem pastores na equipe dele que não tem o dinheiro para o aluguel, e ele dá 30 mil reais para o artista cantar 10 noites. 10 noites não, 10 músicas. E chamam isso de obra de Deus? Não, isso não é obra de Deus. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Porque se foi por isso, eu vou voltar a vender cocaína. Porque eu era menos bandido lá do que aqui. Não foi por isso que Jesus voltou. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, sabe para quê? Para a gente dar de graça o que nós recebemos de graça. Recentemente eu vi um testemunho no Facebook de uma pessoa que quase morreu, ficou não sei quantos meses na UTI. Quase morreu, mas foi a morte, morreu. Pronto, agora não, agora ficou famoso porque não morreu. E agora é 20 mil reais para trazer na igreja. Devia ter morrido.
Ficou caro para o corpo. Porque isso atrapalha a gente de reino. Irmãos, eu confesso para vocês, eu estou indignado com a religião. E eu tenho que me controlar para não pregar na ira, tenho que pregar na graça. Eu tenho que me controlar para fazer que nem Jesus, não pegar um zurrilho e expulsar os que vendem pomba na porta da igreja. Vocês sabem quem representa a pomba? O cara está na porta da igreja com a pomba na gaiola. E Jesus expulsou e soltou a pomba. Irmão, a gente é cheio de falhas. Se você andar com a gente 30 dias, você vai ver que nós somos cheios de pecados, de falhas. Mas essa maldade contra o corpo de Jesus, nós não vamos praticar. E se alguém da nossa equipe, que você convidar alguém que diz, eu ando com o Luiz Hermínio, é mentira do inferno, não anda comigo não. Se cobra para fazer a obra de Deus, não anda comigo. Amém? Amém? Quero deixar essa palavra ao seu coração. Medite nisso, nós vamos continuar à noite. À noite nós vamos continuar falando de justiça e juízo de Deus.